Bem-vindo ao episódio do Cético do Senso Comum. Este será diferente, pois a maior parte não foi escrita por nós. O conteúdo vem de outra fonte, um cientista que faleceu em março de 2020. Vamos homenageá-lo e mostrar que até sobre colonizar Marte, nada é realmente novo. Quem acompanha o canal já viu a gente discutir os planos utópicos de Musk para transformar Marte na Terra 2.0 e desmontar essas ideias. Mas antes de Elon Musk e os Muskrats, já existiam Robert Zubrin e os Zubrinistas. Antes de existir o cético do senso comum tentando trazer um pouco de racionalidade para as afirmações absurdas sobre colonização espacial, existia o Dr. Jeffrey Bell. De acordo com seu obituário online na Sociedade Astronômica Americana, Bell foi reconhecido por sua pesquisa sobre a Lua e asteroides e escreveu sua tese de doutorado intitulada Uma busca por material ultraprimitivo no Sistema Solar para a Universidade do Havaí. Bell era famoso pelo humor sarcástico e palestras informativas e engraçadas em conferências, onde expunha opiniões contrárias. Parece familiar? Jeff tinha um conhecimento enciclopédico de história militar e teorias da conspiração. Durante os anos 2000, Jeff escreveu artigos de opinião para o spacedaily.com. O artigo que vamos compartilhar com vocês é desse site, escrito há 16 anos nesta semana, e cada palavra continua tão verdadeira agora quanto era naquela época. Nós o apresentamos não porque tivemos qualquer participação em sua escrita, mas porque gostaríamos de ter tido a chance de conhecer o homem que o escreveu. O título do artigo é O Palácio dos Sonhos dos Cadetes Espaciais. Observo vários grupos online sobre viagem espacial. Aprendi que minhas colunas de opinião me tornaram uma bête noire para a comunidade pró-espaço. As pessoas me julgam mal e acham que tenho motivos estranhos só por ser imparcial e cético sobre a corrida espacial. Em um tópico tolo no Space.com, o usuário Matt Black expressou frustração com as bobagens ignorantes de outros. Em algum lugar, disse ele, Jeffrey Bell está rindo como uma hiena. Na verdade, não estava rindo. Nunca rio ao ler discussões tolas sobre o espaço na internet. Minha reação é de frustração intensa. É frustrante descobrir que muitos entusiastas do espaço são surpreendentemente ignorantes sobre tecnologia espacial, e ainda mais frustrante perceber que o nível médio de ignorância parece piorar a cada ano que passa. À primeira vista, isso não faz sentido. A primeira coisa que você faz quando fica obcecado por algo é estudá-lo obsessivamente, certo? Hoje, entusiastas do espaço não precisam buscar livros antigos em bibliotecas de engenharia como eu fazia nos anos 70. Atualmente, sites de Mark Wade e Marcus Lindros reúnem fatos básicos e buscam informações obscuras. Há anos, conheço pessoas muito entusiasmadas com a viagem espacial como conceito, mas totalmente alheias aos detalhes práticos. Eles desconhecem o funcionamento dos motores de foguete. Eles ignoram o básico da mecânica orbital. Eles não sabem os fatos ou as incertezas sobre os perigos da radiação e da microgravidade. Ainda pior, eles não fazem ideia de quanto custa a viagem espacial, ou de como esses custos se comparam a outras áreas da atividade humana, como guerra ou escalada de montanhas. Eles acham que basta ter vontade para colonizar o sistema solar. Eles desconhecem o investimento político, financeiro e tecnológico necessário. A minoria pró-exploração espacial que conheço pessoalmente é mais tranquila que a comunidade online de discussões espaciais. É comum ver discussões sobre ideias politicamente, financeiramente ou tecnicamente impossíveis, como missões suicidas para Marte, naves lunares ou dirigíveis espaciais a íons. Em todas essas discussões, as poucas pessoas informadas que tentam apontar os enormes problemas dessas ideias são abafadas por um número muito maior de entusiastas que claramente não sabem ciência ou engenharia básica o suficiente para sequer entender as questões. Fico mais frustrado ao visitar sites de grupos de defesa do espaço. Eles são uma sombra pálida da Sociedade L5 e do Instituto de Estudos Espaciais, dos quais fui membro nos anos 70. Muitas dessas organizações parecem viver em um palácio de sonhos criado por elas mesmas que não tem nenhuma relação com o mundo real. Esse palácio de sonhos é representado por uma imagem muito comum atualmente. Concepção artística de uma futura colônia lunar, mostrando uma criança de traje espacial brincando no regolito como em uma grande caixa de areia. Logicamente, essa imagem não faz sentido. Primeiro, os trajes espaciais são tão caros e personalizados que nenhum pai lunar conseguiria encomendar vários para uma criança em crescimento.
Segundo, a atividade extraveicular é tão perigosa que ninguém permitiria que uma criança irresponsável saísse para o vácuo. Até os romances de ficção científica infantil de Robert Heinlein, com os quais crescemos, eram sensatos nesse aspecto. Terceiro, a criança ficaria exposta a raios cósmicos mortais em fase crucial do desenvolvimento. E quarto, nenhuma criança poderia crescer normalmente na baixa gravidade lunar. Astronautas adultos usam cadeiras de rodas após 6 meses no espaço. O último americano a voltar da Estação Espacial Internacional desmaiou pelo estresse da gravidade. Lá nos anos 70, você nunca via essa imagem de propaganda enganosa e emotiva. Naquela época, era claramente entendido que a colonização permanente da Lua era impossível devido aos efeitos debilitantes da baixa gravidade que haviam acabado de ser descobertos nas primeiras estações espaciais Skylab e Salyut. Esse foi um dos principais motivos pelos quais Gerard O'Neill desenvolveu o conceito de habitats espaciais flutuantes, com gravidade normal fornecida pela rotação. O'Neill sempre foi bastante claro em sua visão. A Lua era apenas uma mina a céu aberto, com equipes temporárias trabalhando em turnos curtos. No entanto, estudos de design mais sérios revelaram um problema nesses habitats rotativos flutuantes. Eram caríssimos de construir, exigindo o transporte de grandes toneladas da Lua ou do cinturão de asteroides e enormes instalações de fabricação. Eles precisavam de grandes equipes que deviam ser alojadas, alimentadas e retornadas à Terra antes da deterioração dos ossos. Logo surgiram várias gerações de barracões e colônias no programa O'Neill. Ficaria claro que famílias comuns só viveriam no espaço após décadas. A visão desapareceu quando surgiram os custos e problemas do habitat rotativo de 1G. Assim, não surpreende que os atuais defensores da colonização espacial retomem a visão dos anos 1950 de viver nas superfícies planetárias. Parece mais fácil à primeira vista, com investimento inicial menor e sem necessidade de levantar grandes quantidades de material de um poço gravitacional. Você pode imaginar alguns pioneiros corajosos cavando seus próprios abrigos e expandindo gradualmente uma pequena base inicial até se tornar uma cidade. Infelizmente, as novas gerações de organizações como a Fundação Fronteira Espacial e a Sociedade Marte, e até mesmo a Sociedade Nacional do Espaço (STAD), em sua maioria carecem de algo que a antiga Sociedade L5 e o Instituto de Estudos Espaciais tinham: sofisticação técnica. Veja a visão de Bob Zubrin sobre colonizar Marte. Os livros de Zubrin não trazem projetos de engenharia detalhados para colônias em Marte como os O'Neillianos fizeram para L5. Os desafios de manter a vida humana em Marte são ignorados após debates superficiais sem dados concretos. Há problemas claros na colonização de Marte. O principal é o frio extremo, chegando a menos 130 graus Celsius nas noites de inverno. Toda sonda robótica enviada a Marte usou pequenas cápsulas de plutônio-238 para evitar que suas baterias congelem durante a noite. Marte tem ar insuficiente para respirar, mas suficiente para conduzir calor. O regolito marciano não será o isolante perfeito que o da Lua é. O controle térmico em Marte não será simplesmente uma questão de adicionar camadas de papel alumínio para refletir o Sol. Bases e veículos devem ser isolados e aquecidos. Como manter um humano aquecido em traje espacial nesse clima? E Marte tem permafrost, ou pelo menos em alguns lugares, e são esses lugares que devem ser colonizados. Como impedir que o calor do habitat ou estufa aqueça o solo e derreta ou sublime o gelo? Esse é um problema sério em áreas de permafrost na Terra. Quão grave será em Marte? Zubrin sugere habitats subterrâneos que ficarão em contato com o subsolo ou rocha-mãe, absorvendo rapidamente o calor. Se Gerard O'Neill estivesse vivo e defendendo colônias em Marte, provavelmente faria cálculos de transferência térmica para avaliar o frio marciano. Ele estaria calculando o tamanho do reator de fissão que deveria ser enviado para manter a colônia aquecida e com que frequência seu núcleo precisaria ser reabastecido com urânio-235 fresco vindo da Terra. Ele até sabia quanto plutônio-238 cada um teria que levar nas mochilas do traje espacial. Bob Zubrin tem doutorado em engenharia nuclear e sabe fazer esses cálculos, mas a Sociedade Marte nunca faz esse tipo de análise rigorosa. Recebemos ações de propaganda como a base marciana da Ilha Devon, ocupada apenas no verão ártico, quando o clima é tropical em relação a Marte. Você nunca vê a Sociedade Marte discutir realisticamente o efeito da baixa gravidade marciana no corpo humano.
Zubrin já falou muito sobre a necessidade de gravidade artificial por rotação na viagem de 6 meses até Marte, mas acha que o problema acaba ao chegar ao planeta. A perda óssea em Marte sob gravidade de 0,38 Ga por 18 meses é totalmente ignorada. Ao ler o caso para Marte de Zubrin, fiquei tão intrigado com essa omissão que consultei um amigo médico espacial do Johnson Space Center. Ele disse que isso já foi debatido em uma conferência de médicos que atuaram com residentes de longa duração na Mir e na Estação Espacial Internacional. Nenhum especialista acreditava que humanos se adaptariam permanentemente à gravidade de Marte. Por que os zubernistas não debatem essas questões? Esses problemas precisam ser resolvidos antes que alguém more em Marte, mesmo pelos 18 meses mínimos exigidos pela mecânica orbital. Não é cedo para pensar nisso, porém no site da Sociedade Marte não há grupos de cientistas, engenheiros e pós-graduandos desenvolvendo a tecnologia necessária para colonizar Marte. Você encontrará um concurso de músicas sobre a colonização de Marte. Não rio como uma hiena ao ler as opiniões dos cadetes espaciais atuais. Choro de frustração ao ver o movimento pró-espaço dominado por cultistas tecnicamente analfabetos. Assinado Jeffrey F. Bell, ex-cientista e ativista pró-espaço em recuperação. Quantos desses pontos já abordamos neste canal? Quantos ainda seguiriam Musk cegamente até um precipício ou morreriam em Marte por adorá-lo? Se esse número passar de 1, já é demais. Encerramos este episódio após a novidade sobre Musk das manchetes de 29 de novembro de 2021. A Starship da SpaceX, na qual a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço confia para levar americanos à Lua, cortar custos orbitais e criar reabastecimento em órbita, está em crise. De acordo com Musk, após as recentes saídas de Will Helmsley, vice-presidente de desenvolvimento do Raptor, Lee Rosen, vice-presidente de missão e operações de lançamento da SpaceX, e Rick Lin, diretor sênior sob Rosen, o desenvolvimento do motor Raptor está em uma situação tão crítica que ameaça levar toda a empresa à falência. Encerramos este episódio aqui com as palavras do e-mail de Musk. Obrigado por acompanhar o Cético do Senso Comum. Recomendamos buscar o Dr. Bell e seus artigos no spacedaily.com para conhecer outras opiniões dele sobre vários temas. Agradeço ao astronauta alimentado por pressão, mas não por nos apresentar ao Dr. Bell. Agradecemos novamente pelo seu apoio ao canal. Ao curtir e compartilhar os episódios, tivemos 20 vezes mais inscritos este ano. Queremos repetir isso em 2022. Para apoiar nosso canal diretamente, acesse patreon.com/commonsenseskeptic para doar. Por fim, se você ainda não fez isso, ative o sino de notificações para saber quando o Cético do Senso Comum voltar. Obrigado, Nick.